Oi, 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 seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este vídeo que vai revolucionar a forma como você vende, eu tenho certeza absoluta disso. Para você que não me conhece, meu nome é Ariane, eu sou mentora de clínicas de estética e eu sou expert em gerar faturamentos entre 10 mil e 40 mil em somente um dia com um método exclusivo que eu criei. Mas eu não tô aqui para falar sobre isso, não estou aqui para falar sobre os meus serviços, eu estou aqui para auxiliar vocês. O motivo deste canal, inclusive, é esse. Como eu acredito muito que curso de vendas não vai te ajudar a vender e eu trabalho muito em um processo de mentoria onde eu estou do teu lado, fazendo o teu negócio prosperar literalmente todos os dias, eu estou aqui no YouTube, então, para te ajudar a vender mais, sem te cobrar nada por isso, porque eu sei que pouca é a quantidade de pessoas que vão conseguir assimilar o conteúdo gratuito e conseguir aplicar. Então, para o maior número de pessoas terem acesso aos conteúdos que eu entrego para as minhas mentoradas e que fazem elas vender 30 mil, 37 mil, 43 mil em um dia só, estou aqui para ensinar vocês a vender mais e a vender melhor. A minha expertise é na área comercial há mais de 16 anos, porém eu sou uma grande estudiosa da mente humana. Então, tudo que eu faço é voltado ao neuromarketing, a neurovendas, e eu vou ensinar nesse vídeo um grande erro que talvez e muito provavelmente você esteja cometendo aí na sua clínica que impede você de vender. Dentre os vários erros que fazem com que proprietários de clínicas de estéticas deixem de faturar muito, está no fato de não entender que a venda é emocional. Caso você não saiba, 95% da venda, ela é emocional. Eu vou te explicar um pouquinho mais como funciona isso para sair desse discurso assim tão raso. Seguinte, a maioria das pessoas ainda acredita que o nosso cérebro é dividido em dois hemisférios, o criativo e o racional. Onde um cérebro tem aquela imagenzinha, que é aquele cérebro todo colorido, e o outro cheio de números. O nosso cérebro ele não é dividido assim, infelizmente ainda existem muitas pessoas que propagam esse tipo de conteúdo completamente errado, e o nosso cérebro, ele, de acordo com Freud, com Jung, com vários outros psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, médicos e estudiosos que vêm há anos entendendo como a mente funciona, ele se desenvolveu ao passar de muitos milhões de anos. E ele não é dividido em dois hemisférios, porque o lado criativo também precisa do lado racional, né? Então, a divisão do cérebro em termos de desenvolvimento e de estrutura, que é o mais próximo que a gente tem um entendimento para conseguir raciocinar sobre isso, é a seguinte. Nós temos um primeiro cérebro primitivo que dentro da neurovendas, do neuromarketing, a gente usa a tese do cérebro trino, e esse cérebro a gente chama de reptiliano. Ele é o nosso cérebro mais antigo e é o cérebro que nós também temos igualmente os animais. Ele cuida dos nossos instintos. Por exemplo, eu acordar, bocejar, mexer as mãos, tudo isso são comandos que o meu cérebro racional não precisa estar mandando. Automaticamente, o meu cérebro ele já faz isso, ele sabe que precisa fazer. E nesse cérebro mais primitivo, que é o nosso tronco cerebral, então cuida dessa parte de sobrevivência. É um dos cérebros que mais está ativo o tempo todo. Nós estamos muito mais ativos, tanto pela parte de sobrevivência quanto pela parte emocional e bem pouco ativos na parte racional. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para vocês. O segundo cérebro é o cérebro límbico, que é o centro das emoções. Depois, com o passar de muito tempo, os animais, depois da evolução, foram criando esse cérebro límbico, esse centro das emoções, que se desenvolveu em relação ao olfato. Eu não vou adentrar muito nessa parte técnica, mas é importante vocês entenderem essas três estruturas. Por último, tem o neocórtex, que é o que nos separa dos animais, que é o nosso cérebro racional, é a maior massa dentro do nosso cérebro comparado com os outros dois, porém é o cérebro que infelizmente fica menos ativo do que os outros. Isso porque nós somos muito mais levados pela emoção e pelo instinto do que propriamente dito pela razão. Nosso cérebro racional, normalmente, ele tende a estar ativo em momentos como esse, onde você está parado, estudando um conteúdo novo, em momentos em que você senta, lê algum documento, em momentos onde você precisa raciocinar, você precisa parar e pensar e ativar esse cérebro. Mas, na maior parte do tempo, não é ele que está ativo. Os meus comandos estão sendo feitos sem que o meu cérebro racional esteja propriamente ativo.
né? Então, essa visão de dois cérebros é completamente errada. Ariane, da onde você tirou isso? Das vozes da sua cabeça? Não, existem vários livros que falam sobre essa tese de desenvolvimento do cérebro, livros como do Daniel Goleman, do Jung, do Freud, inúmeros livros que, se vocês quiserem, é só comentar que eu deixo algumas indicações bem bacanas para vocês em relação a isso, tá? Então, entendendo essa estrutura cerebral e entendendo que na maior parte do tempo o meu racional não está ativo e sim o meu emocional e instintivo, eu não posso, em hipótese nenhuma, produzir conteúdos ou ter um discurso de vendas que seja racional, e esse é um dos grandes erros da maioria das pessoas. Produzirem conteúdo de forma racional. Eu explicar de forma técnica que o Botox age dessa forma, eu utilizar termos vendendo um bioestimulador, querendo vender um bioestimulador. Eu tentando vender a tecnologia do Ultraformer, sendo que ninguém tá nem aí para tecnologia. As pessoas querem a transformação delas e principalmente da dor delas. Coloca uma coisa na sua cabeça e anota isso no caderno para você nunca mais esquecer. Anota em qualquer lugar que tu tiver, no bloco de notas, no caderno, enfim. O que mais vende é a dor. Muitas pessoas trabalham o desejo e esquecem de trabalhar a dor. O que gera uma movimentação é a dor. O que eu ensino para as minhas mentoradas, para as minhas alunas, nos treinamentos que eu dou, nas palestras, é o seguinte: quanto mais você despertar emoções negativas na pessoa, principalmente o medo, quanto mais você despertar esse emocional negativo, muito mais fácil vai ser de vender. O nosso cérebro funciona o seguinte: quando nós estamos, isso é instintivo desde que nós somos lá seres animalizados lá atrás, o nosso cérebro, nesse cérebro reptiliano, é o seguinte: quando acontece algo que me coloca em uma situação de medo, onde eu sinto medo, eu tenho duas opções: ou eu vou fugir ou eu vou lutar. Ou seja, é muito mais fácil o teu cliente tomar uma ação do que postergar essa ação te dando uma desculpa. É muito mais fácil o teu cliente tomar uma ação se você conseguir despertar o medo nele. O medo é muito bom de vender. Quando você consegue despertar o medo da pessoa, você consegue vender muito mais rápido. Então, ao invés de você só trabalhar desejo, tenha a barriga dos sonhos, tenha uma pele lisinha, se livre das rugas, ao invés de você trabalhar somente esse discurso que é tão superficial, eu vim explicar para vocês e eu vim deixar um material maravilhoso complementar em relação a esse vídeo para vocês, de como vocês de fato vão vender a partir de agora. Vender para dor, vender para o medo. E já já vocês vão entender como despertar esse medo. Eu vou dar um exemplo para vocês conseguirem ir assimilando isso, tá? Então, quando a gente fala de dor, que a gente tem a dor e o desejo. Os dois vendem, porém a dor, o negativo, trazer o aspecto negativo, vende muito mais do que só o desejo em si. Então, quando eu falo da dor da pessoa, quando eu faço ela sentir essa dor, ela vai querer parar com essa inquietação que ela tem, com essa angústia que ela tem, com essa insegurança que ela tem. Quando eu falo de dor, a grande maioria dos teus concorrentes trabalham com dores técnicas. O que são dores técnicas, Ariane? São dores que você traz, por exemplo, o Botox vai eliminar as suas rugas. Então, rugas, linha de expressão, flacidez, gordura localizada, essas são as dores técnicas. As dores que provavelmente você também usa no seu marketing, né? Elimine a flacidez, acabe com a gordura localizada. Só que essas são dores técnicas, são problemas técnicos que o seu produto, o seu serviço resolve. Só que aqui, quando eu tô falando de dor para vocês, eu estou falando de dor emocional. Lembrem, quanto mais eu conseguir atingir o cérebro límbico, que é o cérebro emocional do meu cliente, mais eu vou conseguir vender. Dor técnica, termos técnicos, isso vai atingir o neocórtex, que é 5% responsável em relação à venda. Então, o discurso que você precisa trazer, ele tem que ser emocional. Um exemplo disso: se a gente for falar de gordura localizada é uma dor. A pessoa tem uma gordura localizada, ela tem uma dor, certo? Certo. Mas se eu tô falando um exemplo de um procedimento de crio, então eu tô falando ali, quero vender um procedimento de crio, a dor dela é a gordura localizada. Ao invés de eu falar
tanto na hora de vender no offline, no WhatsApp para a pessoa, como na hora de abordar isso num conteúdo nas redes sociais, nos stories, enfim, no feed, ao invés de eu falar elimine a gordura localizada no seu braço e tudo mais, eu trago conceitos e dores que ela realmente sente. Você sente insegurança na hora de utilizar uma blusinha sem manga por conta do seu braço? Você busca roupas somente que esconda a gordura do seu braço porque você se sente insegura? Vamos resolver isso. Eu estou despertando um gatilho mental nela, que sim, gente, não é um gatilho mental positivo, é um gatilho mental negativo que vai fazer ela sentir de forma negativa isso que eu estou fazendo, mas vai trazer uma solução para ela. Então eu trago a dor emocional, e aí é bem importante a gente saber enumerar essas dores emocionais. Eu trago essa dor emocional e aí depois eu trago a solução para ela dentro da minha fala, dentro do meu conteúdo. Como, Ariane, que eu faço isso na prática? Como que eu desperto isso na prática? Eu criei um PDF, esse PDF ele somente estará disponível, ele é um PDF complementar desse vídeo aqui. E ele somente vai estar disponível no grupo que eu tenho fechado no WhatsApp. E ele é um grupo onde eu só jogo material gratuito lá, só jogo novidades, vídeos, materiais específicos, de campanhas específicas, não tem nada de venda nesse grupo. É um grupo realmente para somar em quem quer aprender a vender mais, em quem está disposto a fazer a diferença e ainda não pode evoluir para um acompanhamento um pouco mais direcionado como a mentoria. Então, neste grupo estará o link de acesso a esse PDF lá na descrição do grupo. E nesse link, nesse PDF, você vai ter acesso a como identificar as dores do seu possível cliente, as dores emocionais do seu cliente. Então lá vai ter o procedimento, você vai escolher, por exemplo, o procedimento de depilação a laser, crio, enzimas, bioestimulador, o que quer que seja, você vai escolher lá o procedimento. Lá depois do procedimento vai ter a dor técnica. Então que dor técnica que isso resolve? Resolve a gordura localizada, resolve a flacidez, resolve o bumbum caído, resolve a celulite. Você vai trazer essa dor técnica lá dentro desse PDF. Se você quiser imprimir é muito melhor ter isso sempre em mãos. E depois da dor técnica vai ter uma pergunta de como que o seu cliente se sente com essa dor técnica. Ok, como que ele se sente tendo essa gordura localizada, tendo esses pelos que a depilação resolve, como ele se sente com um procedimento. Eu te aconselho a fazer isso para cada procedimento que você vende na sua estética. É muita coisa? É, só que isso vai mudar completamente a forma como você vende. Se você fizer isso, fizer essa análise e começar a colocar no teu discurso de vendas no WhatsApp, trazendo essas questões emocionais, se você fizer isso, você com certeza vai vender muito mais. Não tem como você não vender muito mais, tá? Não tem como. Por quê? Porque você não vai estar vendendo um produto, você vai estar vendendo a solução de um problema que você lembrou que ela tinha. Então, é muito importante eu entender que eu preciso vender emoção, eu preciso fazer a pessoa sentir algo para daí eu oferecer algo. Antes de eu passar preço, antes de eu oferecer procedimento, eu preciso fazer a pessoa sentir algo. E quando eu consigo fazer a pessoa sentir medo, a tomada de decisão ela é muito mais rápida. Ai, Ariane, mas como eu faço então para a pessoa sentir medo? Ela pode sentir medo a gente usando o gatilho de escassez, medo de perder essa oportunidade. Depois de você conseguir identificar qual a insatisfação dela, de você conseguir passar o valor, apresentar o procedimento e tudo mais, na hora de você ir e conduzir para um fechamento, você pode fazer ela sentir medo de perder uma oportunidade única que você está passando. É muito importante a gente saber despertar emoções. Quando você entender que a venda, ela não é um script, ela não é algo que você vai fazer igualmente para todo mundo. Quando você entender como funciona o processo de vendas, que inclusive existe um passo a passo, onde são 8 etapas dentro de um processo de vendas, mas isso é assunto para um próximo vídeo, é um treinamento, inclusive, que eu dou esse treinamento nas empresas e em palestras, explicando como é o processo de vendas e como deve ser feito, quais o momento de cada coisa, tem o momento da prospecção, da conexão, das perguntas, tem um momento certo de você apresentar o produto, tem um momento certo de você falar o preço, e a maioria das pessoas não vendem por confundir tudo isso. Mas voltando aqui às nossas dores, às questões dessas dores, lá nesse PDF você vai ter acesso a tudo isso de forma gratuita, eu não vou te cobrar nada. E aí, quando você começar a
entender mais como despertar a emoção do cliente, você vai automaticamente estar vendendo mais. Porque no nosso cérebro reptiliano, principalmente, nosso cérebro mais antigo, nós queremos o quê? Economizar energia, economizar recursos. Quando eu venho com um discurso de vendas, onde eu abordo a pessoa já querendo oferecer alguma coisa, e esse é um grande erro também, inclusive, das estéticas, quando eu venho com um discurso de vendas, o cérebro faz o quê? Eu não quero. Por isso que, eu não sei se você já passou por isso, mas eu tenho mentoradas que já passaram por isso muitas vezes. Fizeram campanhas dando o procedimento. Por exemplo, dando de presente uma limpeza de pele para a pessoa retornar à clínica. E simplesmente as pessoas não respondiam. Por quê? Porque a forma de oferecer isso, a forma de falar com o cliente, principalmente no WhatsApp, era um discurso de vendas. E a venda, ela não tem que ser uma venda, ela tem que ser uma condução emocional. Você precisa vender emoção. Para eu vender emoção, eu preciso despertar emoção. Para eu despertar emoção na pessoa, eu preciso entender como ela se sente em relação às dores que o meu produto resolve. Então, eu tenho as dores que o meu produto resolve, e a partir dessas dores que ele resolve, eu preciso entender, dentro de cada dor que ele resolve, como que a pessoa se sente, como que o meu cliente se sente tendo essa dor. Qual que é a sensação que ele tem? É tristeza? É angústia? Ele fica angustiado? Ele se sente infeliz? Ele se sente irritado com isso? Que pode ser uma irritação que a pessoa tenha. Ele perde a liberdade de escolher a roupa que quer por conta disso. Ele tem que sempre escolher a roupa que vai esconder aquilo que ele quer esconder, né? Então eu tenho que entender como que as pessoas se sentem. E para isso eu preciso me colocar na cadeira do lugar desse meu cliente. Desenvolver esse olhar de entender os sentimentos das pessoas. Quem entende isso, entende o jogo. Eu sempre falo que quem sabe vender, vende qualquer coisa. É justamente por isso que durante todo o meu tempo na área de vendas, vendendo produtos desde R$10 a 100 mil reais, eu sempre tive grande sucesso. Sempre fui uma das melhores vendedoras. Isso porque quem sabe vender, gente, vende qualquer coisa. Hoje, se eu fizer uma reunião em qualquer segmento que for, com qualquer produto que for, se eu fizer uma reunião, em alguns poucos, 10, 15 minutos, eu já consigo, na hora da reunião, elaborar um plano de ação para a empresa vender mais. Caso eu queira fazer isso, obviamente. Então, se você ser bom em vender Botox, você também pode ser bom em vender bioestimulador, pode ser bom em vender procedimentos de criomodelagem. Tudo isso porque existe uma forma de vender que é para o nosso cérebro emocional. É vender para as emoções do cliente. Para finalizar, se você ainda não começou a me seguir, não curtiu esse vídeo, já faz isso, porque eu acho que eu nem preciso te falar nada, né? Já deixa o like, já segue, e aqui na descrição eu vou deixar então o link do grupo, e lá no grupo, na descrição do grupo, você vai achar o link do PDF para você fazer esse exercício aí e começar a mudar radicalmente a forma como você vende. Te vejo no próximo vídeo.